Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje trouxemos um convidado de São Paulo. Aproveitamos um espacinho na agenda dele, que veio participar de um evento no Espírito Santo, para conversar conosco. Eu brinco que é o advogado da cannabis. Mas, com todo respeito, é uma honra conversar com professor, com o advogado, com o mestre, Dr. Leonardo Sobral Navarro. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Eu já estava com inveja de ver ali no YouTube diversos advogados sendo chamados. E eu ficava assim, será que ela não vai me convidar nunca? Claro que vou. E aí foi um prazer mesmo receber o convite, de poder conciliar com a vinda para Vitória. Ficamos devendo ainda a partida de tênis. A partida de tênis. Mas né? logo eu cumpro minha promessa. Mas ó, a culpa é sua, não é minha, hein? A partida... É do ombro. É só de uma parte do corpo. Mas vamos lá, conta pra gente que você começou cedo no direito, né? A gente falava que você entrou com 16 anos na faculdade, que história é essa? É uma loucura. E se for pensar friamente, é uma irresponsabilidade você decidir a sua carreira com 16 anos. E como é que você decidiu pelo direito? Foi uma loucura, cara. Eu tinha feito colegial técnico em patologia clínica, que era justamente o preparatório para quem vai para a área da saúde, para medicina, para enfermagem, para biomedicina. E eu fiz colegial técnico em patologia clínica. E aí, quando você tinha que decidir ali em novembro, dezembro, fazer as inscrições nas faculdades, que eram poucas na época, eu fiquei pensando, putz, medicina é difícil, já tenho um amigo que está prestando 2, 3 vezes, não passou, eu vou prestar para direito. E foi assim, foi simplesmente uma decisão impulsiva. Uhum. Prestei, passei no primeiro vestibular que eu havia prestado e resolvi enfrentar. E assim comecei e, por sorte também, logo no primeiro ano, logo no primeiro mês, aliás, de faculdade, já ingressei em estágio e assim eu fui seguindo a carreira sem parar de trabalhar. Eu falo que eu estou sem férias, efetivamente, desde 1994, quando eu entrei na faculdade. Fala sério. Pensem bem nisso. Quer dizer, para quem diz que direito é glamour, que a gente vive de glamour... Isso né? aí... Quem encontrar esse glamour, me fala onde tá, porque eu juro Só que em série de TV, ou quem né? quiser procurar junto, vamos lá. Só em série mesmo. Mas quer dizer que assim, hoje você advoga na área do direito médico, área de saúde mesmo, por conta então dessa sua paixão lá atrás. Talvez tenha sido, mas foi uma coincidência, por conta de um evento que aconteceu, um evento trágico. Acho que depois a gente até conversa com mais calma, que o direito à saúde, o direito médico, voltou para uma área de atuação dentro do escritório. O escritório antes era focado na administração de passivo tributário e passivo consumerista. Olha! E aí, por uma situação inusitada, a gente passou a assumir alguns casos de direito médico e acesso à saúde. E aí foi onde eu virei a chave realmente para atuar nessa área que, não sei, é uma área mais humana, é uma área que eu gosto mais, me identifico. Você receber uma ligação ou do paciente ou do médico que, por algum motivo, o seu trabalho deu resultado, é muito mais legal do que ficar lidando naquele ramo empresarial, às vezes frio, seco, e que não te consideram no final das contas. O advogado acaba sendo só mais uma rúbrica de pagamento ao final do mês. Isso não vinha caindo legal. Entendi. E me conta, você falou aí que entrou logo no primeiro mês de faculdade, num estágio. Como é que foi esse início aí? Onde você foi estagiar? Como é que foi isso? É legal, acho que trazer um pouco da visão do que acontecia em 94. Acho que tem gente entrando na faculdade que nasceu pós 94. Sem dúvida.
E em 94 você tinha que procurar emprego no jornal mesmo. Jornal, comprar o jornal impresso, sujar as mãos, fazer círculos em volta daquela vaga. Não. Você tinha que enviar o currículo de forma rápida e pelo correio, porque se você também demorasse para enviar o currículo, você perdia aquele processo seletivo, ou levar pessoalmente, né? Então, procurar estágio naquela época era assim. E eu me propus a, de alguma forma, entrar logo no ramo. Eu falei, eu vou estudar. Eu não entrei numa grande faculdade conceituada de São Paulo. Eu falei, então eu quero entrar no mercado logo. Eu quero, no 5º ano, eu quero estar no mesmo nível de quem está numa faculdade mais conceituada. Então foi isso que eu pensei, né? Já que não, foi uma carreira que eu decidi na impulsividade e fui. E aí fui para um escritório que tratava de seguros. Naquele momento era seguros. Então, de carros, alguns seguros saúde, financeiros, né, a parte de seguridade também, e era uma loucura, porque um dia você estava na delegacia, no outro dia você estava no fórum, no outro dia você estava no cartório, e assim, também é legal, quando você saía do escritório para fazer alguma coisa na rua, você tinha uma relação de 45, 50 processos para ver naquele dia, ou naquela tarde, então era uma loucura, né, era uma loucura, mas foi muito legal aprender a mexer no computador da tela preta e letrinhas verdes, né, no DOS, imprimir. Poucos escritórios tinham impressora, imprimir na impressora matricial, aquela loucura, aquele barulho, usar a máquina de escrever para preencher as guias, né. Hoje o site do Tribunal de Justiça de São Paulo tem um login específico para você fazer ali as guias, preenchimento das guias. Exato. Não, ali você tinha que preencher as guias carbonadas. Não podia errar. Então você tinha a guia do oficial de justiça, a guia de custas, todas as que você tem hoje você tinha que fazer manualmente. Então foi isso. No primeiro mês de faculdade eu consegui esse primeiro estágio dentro do escritório e rodava São Paulo inteiro. De ônibus? De ônibus, metrô. E nesse escritório ainda sem terno. Era calça jeans, uma camisa polo, porque primeiro não tinha dinheiro. Não tinha mesmo. Eu cheguei e falei no escritório que não tinha. Né? E segundo, porque... Pra quê? E eles literalmente estragar. E ainda ia direto pra faculdade noturno, né? Então era uma loucura, mas foi legal. Foram 3 meses nesse princípio de carreira dentro de um escritório que fazia seguros, né? Advogava para companhias de seguro. Foi bem interessante. E aí você foi para um outro escritório e teve que colocar terno. Aí já foi mais trágico. Mais trágico. Porque eu participei de um processo seletivo que eu não sabia para que era a vaga. Você não sabia? Lá. Como é que você passou de um processo seletivo? Trainee. A vaga no Estadão, acho que era trainee. Tá. Área jurídica, mas trainee. Trainee como trainee. E eu participei de um processo seletivo que era feito num escritório que não era o local, esses escritórios de seleção especializados. E eu fui aprovado. E me falaram, olha, você vai entrar... Então, numa empresa que chama KPMG. E eu não sabia o que era KPMG. Realmente eu não sabia. E aí, quando eu chego nesse primeiro dia de trabalho, é um prédio inteiro de 20 andares, ali no Itaim, uma empresa chamada KPMG. Aí eu fui ver, nossa, mas onde eu tô, né? Fiquei sabendo que a KPMG era uma das 4 maiores empresas do mundo de auditoria e consultoria. Que era a KPMG, a Arthur Andersen, a Ernst Young e a Deloitte. As 4 que dominavam o mundo em auditoria e consultoria, na área tributária. E aí eu ingressei nessa empresa e para o primeiro dia de trabalho eu fui com uma calça social, uma camisa que não combinava com a calça e com um blazer que também não combinava. Eu não tinha referência, cara, não tinha advogado na família, nunca teve um advogado na família. Então você via as pessoas vestirem terno e gravata em festa. Mas também nada que a gente vê hoje, vamos dizer assim, né? E eu fui no primeiro dia, tinha crachá, tinha cartão eletrônico já, era super moderno para 94. Sim. E eu fui o primeiro dia sem terno. Fui com esse terno, aliás, desfigurado, né? No segundo dia eu fui também com o mesmo. Só troquei a camisa. E aí um advogado me chamou. Falou, vem aqui. Você não tem terno, né? Falei, não tem. Aí ele falou, então tá bom, vem cá. Todo mundo gostou do seu trabalho. Apesar de serem só 2 dias, todo mundo gostou do seu teste.
Então, é assim, eu vou te dar uma ajuda minha, particular, só que a regra é, terno, só existem 3. Azul, marinho escuro, cinza chumbo e preto. Camisa branca, sapato preto, cinto preto. A gravata com pouca variação. Pronto, esse é o código. Aí eu falei, é isso? Ele falou, é isso. Pro resto da vida. Agora vai embora e a partir de segunda-feira, então, você venha De terno. de terno com esta regra. Eu falei, tá bom, eu entendi. E aí depois eu fui entender por que segunda-feira se era só na terça. Tem que fazer barra, né? Ajuste. Eu nem imaginava isso. Tinha que estar com um bom caimento. Não, você vai numa loja, aí depois você vai aprendendo. Aí, mas foi uma dica, assim, fantástica. Chama Marcos, esse advogado. E foi muito legal a forma que ele me abordou. Ele não foi agressivo. Que legal, que e bacana. foi uma lição. Porque quando eu vejo hoje algumas combinações, eu lembro, será que eu posso falar a mesma coisa? É justo, é justo. Mas era uma empresa, né? A KPMG, origem alemã, né? E ali a gente trabalhava com advogados do mundo inteiro. Que são Advogados, auditores, contabilistas, né? Todas as profissões ligadas aí à área de contabilidade, auditoria e jurídico. Então, era um mix ali de nacionalidades e principalmente de organização, de cultura. E com relação a essa parte, esse dress code, assim, existia uma possibilidade, sexta-feira existia já o casual, né? Já existia essa possibilidade lá, mas ainda era muito regrado. Você via que tinha muitas regras ali com relação a vestimenta. Lógico, tinham 2 advogados ali ingleses que era desesperador, sabe? Era uma coisa maluca, porque eles eram daquele jeito, eles eram desconectados de tudo, eles eram extremamente inteligentes, então... Exóticos. Eles destoavam ali, mas também eles não estavam ali todo dia, eles não participavam de todas as atividades, eles vinham esporadicamente, mas era muito engraçado também. Que legal. E nesse escritório que vocês passavam trotes? Nos novatos? Era. Como é que é isso? Tinha uma cultura lá, porque a KPMG, empresa de ponta, então ela já trabalhava naquela época com a Apple. Então, aqueles primeiros computadores que a Apple fez, um quadradinho assim com a tela e com a CPU já agregada, hoje se chama All-One, né? Uma coisa assim. A Apple já fazia isso em 94, quando você nem notebook direito você tinha ainda na época. E então existia um ritual, né? Então a gente recepcionava os novatos lá embaixo e falava, olha, você tem 5 minutos para chegar na sala do Sr. Macintosh. E fica no 20º andar. E o elevador tá quebrado. Olha. Era desesperador, porque aí eu passei por isso, né? Então você tem que passar. Você passou por esse trote. Lógico. Quem sabia o que era Macintosh na época? Você subia correndo e chegava numa sala e colocava o Macintosh numa cadeira e virava para você. Esse é o senhor Macintosh, com quem você vai trabalhar aqui dentro. Isso é maldade. Então você tinha que continuar com essa tradição, né? Também era muito comum a gente chamar os estagiários, os novos trainees, e não que eu não tenha passado, eu passei por isso também. Mandava na papelaria para comprar envelope redondo para carta circular. No final do expediente, a gente pedia também para os estagiários e para os trainees para que eles lavassem também as almofadinhas de carimbo, para que elas pudessem estar limpas pro dia seguinte. Não, então, a criatividade em alta, né? Mas era uma forma da gente brincar. Descontrair também. Porque eu tinha ali eu já estava com 17 anos, mas era um trabalho muito pesado. Sim, sem dúvida. Era um nível de exigência altíssimo. Sim. E ali se trabalhava com as grandes empresas. Né? Então a gente trabalhava no ambiente. E a auditoria não é um negócio que você pode errar. Não, e você tinha todos os setores. Então você tinha a auditoria, você tinha a parte de consultoria tributária e o jurídico. Você tinha as 3 áreas bem separadas, mas a gente trabalhava
todos no mesmo setor, né? Então, no mesmo andar, assim. Então, era gostoso, mas você tinha que descontrair de alguma forma. Então, essas brincadeiras faziam parte ali. A auditoria tinha algumas outras formas de trote, consultoria. Então, cada um ia criando ali um ambiente para tentar amenizar, mas para passar trote mesmo, hein? Quem estava entrando ali. E como é que eram as histórias das fichas nos fóruns? Eu também sou da época da ficha, que a gente ia para quem não sabe, aquela caderneta assim, e vendia na papelaria também, ficha de acompanhamento processual, né? Que você colocava naquelas pastas, né? Isso, por ordem por alfabética, exatamente, no fichário. E também era uma loucura. A gente ia pro fórum ali com muito processo para ver. Muito processo para ver. Às vezes 45, 50 processos para você ver. Calhamaço. Ainda tinha parte que alguns você precisava despachar, outros você precisava pedir alguma coisa no cartório, outros você só fazia o acompanhamento. Então, o que a gente fazia, né? E aí, não com o pessoal de dentro, né, do escritório, mas já com os amigos de fórum. Todo dia, você encontra todo mundo. Sim. O tempo todo. Então, a gente dividia as fichas, né? Então, quando a gente chegava, combinava ali um horário na porta do fórum, não tinha celular na época, também tinha isso. Então, você já tinha que ir combinado no dia anterior. Então, você trocava as fichas, ou por andar do fórum, principalmente por andar. Nossa! Né? Quem ia para o tribunal levava as fichas de todo mundo, para o TAC. Você tinha o primeiro TAC em São Paulo, você tinha o segundo TAC em São Paulo, você tinha o TJ e o Fórum João Mendes. Você tinha ali na Vergueiro o Fórum das Execuções Fiscais, que ainda tem, que hoje tem o Juizado Especial também ali. Então, a gente dividia ali por fórum, por andar e por tribunal. Então, quem ia para o fórum pegava quem ia para o João Mendes... De todo mundo. Fazia o João Mendes. Quem ia para a execução fiscal, pegava de todo mundo. São vários andares 42 também. áreas. Pegava ali, quem ia para execuções fiscais, pegava de todo mundo. Quem ia para o TAC, quem ia para o segundo TAC, para o TJ. E no final do dia, a gente fazia outra reunião para redividir as fichas. Então, se a gente pensar assim, LGPD ali... Nossa... Esquece, né? Olha aí. Era algo de arrepiar. Compartilhamento dos dados. O tempo todo. O tempo inteiro. Em ficha, com todos os dados ali anotados do Aquelas cliente. fichas que a gente colava também o Diário Oficial, né? Isso, você pegava a publicação. E a pendência, muitas das pendências era ali a publicação. E por muitas vezes, Carla, a gente tinha um rodízio também para conferir se aquelas publicações estavam corretas. Sim. Também. Então, por vezes, também era uma leitura efetivamente do Diário Oficial. A gente tinha que pegar o Diário Oficial no Caderno da Justiça e verificar se realmente as publicações daquele advogado eram só aquelas, se não falhou nenhuma. Então, por outro lado, você conhecia como as coisas funcionavam. Outra coisa que a gente fazia muito era a pesquisa em biblioteca de jurisprudência. Não tinha banco de jurisprudência disponível online. Não. Então, você tinha que, muitas vezes, também fazer essa pesquisa. Alguns escritórios contratavam, né? Alguns serviços que faziam e eram uns calhamaços desse tamanho, né? E por muitas vezes eu vasculhar a biblioteca da ASP, a biblioteca da OAB, a biblioteca do Largo São Francisco, ali atrás dos repertórios de jurisprudência, que naquela época eram físicos, e você tinha um índice por ano. Então, se você quisesse procurar daquele ano em andamento, você tinha que ver em todas as revistas. Então, era um trabalho braçal. E as publicações não eram como hoje, né? Hoje a gente tem um julgamento, no dia a gente fica sabendo. Não. Mas as publicações eram quase que 3 meses depois, 4 meses depois da jurisprudência, né? Era outro mundo. Era outro mundo. Hoje as coisas estão rápidas. Quando a gente fala para a juventude, né? São muito rápidas as informações, era totalmente diferente. Era muito diferente. A atuação judicial de hoje é absolutamente diferente dos anos 90. Sim. Não existia a internet com essa potência que ela hoje. Existia a internet de escada. De escada, exatamente. Não existia essa celeridade de informações, não. Demorava a história ainda, a informação demorava ainda. Exatamente. Não é instantânea. Hoje é instantâneo que a gente vê, né? Não tinha esse aplicativo que eu queria banir do mundo. Você não gosta de aplicativo de mensagens? Esse verdinho, pelo amor de Deus, né? E quando você
E quando dá o toque e você não responde, a pessoa se sente ofendida, né? Se sente ofendida. Se sente ofendida. É pior, assim, e tem gente que tem crises de ansiedade por causa disso. Porque você não responde, né? Ou porque alguém não responde uma mensagem. Tem... Enfim. Mas esse é um outro papo. Não, E sua amiga que chamou a juíza de Vossa Majestade? Putz, essa é outra Era a cena. rainha da Inglaterra, gente. A mesma coisa. Os mesmos estagiários, nas mesmas varas, fazendo sempre aquele mesmo ciclo de fórum. E eu tava esperando para despachar. E aí essa minha amiga Fabiana, nunca esqueço, porque virou emblemático, assim, né? Ela entrou e saiu chorando para despachar. Quando ela saiu chorando, eu falei, Fabiana, o que aconteceu? Ele indeferiu? Não, eu chamei o juiz de Vossa Majestade. Eu falei, nossa, eu sou o próximo. O que eu faço agora, né? Eu falei, não, eu mandava o cara subir 19 andares de escada, eu vou enfrentar o juiz que agora é majestade, né? Então eu falei, agora tá podendo aí mais. eu entrei, a assistente de gabinete deixou eu entrar, eu entrei, falei, excelência, antes que eu cometa algum gafe, o senhor já foi promovido a Vossa Majestade ou só foi um erro? Pronto, aí. Eu não podia perder a piada da estagiária que me antecedeu. E aí o juiz deu risada e falou, acontece, levou numa boa. E foi engraçado, assim, mas ficou marcado, porque essa menina ficou mal, ela chorou, saiu chorando ali, etc. Depois eu encontrei com ela no outro dia e ela já estava mais calma, mas falou que não ia despachar mais por um tempo. Traumatizou. São coisas. Mas só quem ia no fórum. Hoje eu acho que esse contato assim, com o fórum perdeu. Mas antes era todo dia. Todo dia. Eu lembro Todo também dia. que na minha época de estágio, a gente ia todo dia, andava com carrinho de processo. Carrinho de processo. Processo físico, né? Carrinho de processo. Físico. Processo com 2, 3, 4 volumes físicos. Físico. E a gente tinha que ler o diário oficial 2, 3 vezes. E aí da gente se perdesse alguma publicação. Essa dinâmica não existe mais. Mas eu fico feliz de ter passado por essa fase. Né? Eu acho que é uma experiência, a gente sabe de onde vem o que está dentro do computador. E né? entende o fluxo das informações. Entende, exatamente. E como é que foi essa situação que você comentou da empresa que deixou a cidade inteira sem transporte público? Ia deixar. Ia deixar? Não chegou a deixar, não? Era um contrato de leasing que estava sob júdice. Aham. E foi determinada a reintegração de posse de acho que 40 ônibus de uma cidade do interior de São Paulo. Então a gente tinha que despachar ali uma petição mostrando que estava sob júdice e que não deveria ocorrer, então a busca e apreensão, o mandado não deveria ser cumprido. E a gente tinha essa informação que o oficial de justiça iria, por exemplo, na quinta-feira. E aí desde a terça-feira eu estava no fórum, literalmente das 8 da manhã às 6 da tarde. Ficou o dia inteiro lá. Fiquei na terça e na quarta-feira. Na quarta-feira, por volta das 17 horas, e eu cobrando o juiz ali a todo momento para que ele apreciasse o pedido, E ele se irritou comigo, né? Eu falei, olha, se o senhor não quer cumprir a sua função jurisdicional, sai da mesa e passa a bola para outro. Ali nos meus 18 anos, né? E passa a bola para outro. Ele ficou meio irritado comigo, ele pulou da mesa. Ele me colocou para fora da sala de audiência que eu tava ali. Eu ficava ali, sentado, o tempo todo esperando a decisão. E eu não sabia o que fazer. Eu já tinha a carteira de quarto-anista, de estagiário. Uhum. Eu falei, o que eu faço aqui, né? Eu atravessei a rua. Eu tava no João Mendes, atravessei pro tribunal. Ali fiz uma denúncia contra o juiz. Peguei os dados ali de 2 advogados que estavam na sala também. Fiz uma denúncia contra o juiz. Ele respondeu um processo ali na corregedoria. E ele também me representou na OAB. Foi minha primeira representação. Ai, que dor, né? Na OAB como estagiário ali. Eu nem sei se caberia o processamento. Nem lembro qual é a regra. Nem sei qual é a regra atual. Uhum. Mas eu sei que teve. Ele comunicou também ao OAB que eu não estava cumprindo as funções adequadamente. Mas eu sei que ele foi repreendido porque realmente era uma causa urgente que colocava em risco o transporte público de uma cidade. Ele teria que decidir pelo sim ou pelo não. Pelo sim ou pelo não. Se ele
Fala não, ok, Recorre. vai pro tribunal, mas enquanto ele fica com o processo na mesa, você gera uma insegurança jurídica e realmente eram 40 ônibus de uma empresa de transporte de uma cidade pequena do interior. Então pararia, muito provavelmente, se a ordem fosse cumprida, a ordem de busca e apreensão fosse cumprida, muito provavelmente aquela cidade ficaria ali ou totalmente ou com vários bairros sem transporte público. Mas e aí? No desfecho, você conseguiu... Não, aí foi deferida a liminar, foi devidamente cumprida, o oficial de justiça não cumpriu o mandado. Mas foi tenso, foi uma experiência que eu não gostaria de repetir, não. O primeiro embate, assim, com o magistrado? Não, tiveram outros, mas deste nível, e hoje é um desembargador. É um desembargador. Hoje ele está nomeado desembargador do Depois Tribunal de disso, Justiça você de São Paulo. já despachou com ele algumas vezes? Sim. É a vida. Não. Aquela história que o mundo é redondinho, é verdade. E no direito, sempre você encontra as pessoas que você cruzou um dia, não tem jeito. É verdade. E teve uma apreensão de uma carga de energético que você teve que atuar? Ah, essa foi engraçada. Uma empresa de energético chegou no Brasil, estava patrocinando diversos eventos. Vôlei de praia. E era um evento aqui em Vitória. Ah, aqui? Aqui em Vitória. E a carreta então saiu do Rio de Janeiro para chegar em Vitória e foi parada no posto de fiscalização em Mimoso do Sul. Eu acho que é a cidade mais ao sul do estado. Do estado, sim, aqui do Espírito Santo. Próximo à divisa mesmo. E foi parado e não deixaram prosseguir. Por quê? Tinham itens publicitários, faixa, para montar o stand, a montagem do stand, e tinha ali um número excessivo de energético. Né? Então, pela análise ali do posto de fiscalização, da Receita, né, estadual, achou que era uma fraude. Que aquilo não seria de distribuição gratuita, que eles estavam tentando passar ali com aquela nota sem tributação, mas que seria vendido o energético. Bem, vamos lá. São Paulo, Rio de Janeiro, de avião. Rio de Janeiro, Campo dos Goytacazes, de um turbo-hélice. Aluga carro e fui até o posto. Não, você ia até o posto na rodovia. Para ver se você conseguia convencer ali a fiscalização de que não, efetivamente era um transporte para distribuição gratuita, que não seriam vendidos. Era um evento. Era um evento, era um patrocínio. E você chega lá, o fiscal já olha, não, vocês estão querendo dar asas para todo mundo, mas vocês vão vender. É para vender esse energético, isso aqui vocês estão fazendo uma operação simulada e a gente vai autuar. Aí vocês tentam explicar e mostra documento, não deu certo, tem que ir pro fórum. Nisso fomos pro fórum, carreta apreendida, não podia seguir viagem para Vitória. E a data do evento? O evento já estava acontecendo? Seguinte. Era no dia seguinte. Aí vai para Mimoso, aí você tem que aprender onde é o fórum, como paga as custas. O horário que trabalha. Como paga as custas, né? Era outro estado. Outro estado. Quais são as taxas? Qual horário que o juiz está lá? Qual horário que ele não está? Se tem vara da Fazenda Pública? Se não tem. Bem, vai na sala dos advogados, no fórum, tenta fazer tudo, preenche a máquina, que não tinha, né? Já tinha muita coisa pronta, mas tudo isso tem que fazer na hora. Fizemos, conseguimos eliminar, volta pro posto já anoitecendo. Chega lá, tá o vigia do posto, o fiscal que fez a autuação, cachorro dormindo, tudo isso. Aí fui, mostrei o ofício para cumprimento da liminar. Libera. O fiscal recebeu. Tá tudo certo, doutor. Então agora vai todo mundo ter asas de graça, né? Eu falei, então tá bom. Só que o caminhão não vai poder ir. Eu falei, como assim não vai poder ir? O caminhoneiro ficou irritado com a situação. Pegou o cavalo, né? Parte da frente. Foi embora, falou que não ia ficar esperando nada. Deixou a carreta com material publicitário, com energético lá e foi embora. Tava só a carreta. Aí eu ligo pro escritório. Falo, liminar cumprida, mas a carreta continua aqui. Evadiu-se. E pra você explicar que o caminhoneiro tinha ido embora. Aí, consegue um outro.
para vir. Aí tem que alterar a nota fiscal, tem que alterar a guia de transporte, toda a documentação. A empresa teve que mandar do Rio, com tudo atualizado, com outro motorista, com outro cavalo, né? Para que pudesse acoplar e vir para Vitória, para chegar no evento, ainda para montar de madrugada, para o evento acontecer, acho que a partir das 7, 8 da manhã, né? Que era um evento de vôlei de praia. Então começa sempre cedinho, né? Por causa do sol. Foi isso. Então o fiscal não queria que as pessoas tivessem... Trabalho de madrugada mesmo, as né? pessoas, o fiscal não queria que as pessoas ganhassem asas. Nada de asas. Por uma interpretação isolada dele, né? Ele achou que existia uma fraude. Existia uma fraude. Comércio, existia... que existiria a venda efetivamente do produto, mas não. Realmente era material publicitário e amostras do produto para serem distribuídas no evento. Será que o fiscal frequentava eventos assim, esportivos? Eu acho que não. Acho que ele estava bravo por trabalhar num posto da rodovia. Talvez ele quisesse asas também, sabe? Exatamente. Estava muito preso ali. E como saiu do direito tributário para o direito médico? Então, o escritório focado por essa sucessão de trabalhos em direito tributário. Então a gente fazia administração de passivo tributário, administração de passivo consumerista e administração de passivo trabalhista. Então a gente só trabalhava em alta tensão porque você estava ali com execução o tempo todo, tempo inteiro. penhora de conta, já tinha, né, os processos de penhora de conta. E aí nós fomos, uma das empresas que nós prestávamos serviço, pediu que a gente fizesse uma auditoria do jurídico interno dela. E nós fizemos e orientamos com relação à demissão dos advogados internos. E a empresa acatou e fez a demissão. E dentro dessa demissão, uma advogada ali com quase 60 anos foi demitida. Então não foi legal ter feito esse trabalho, mas por outro lado, o nosso trabalho não tinha muito resultado porque tinha esse jurídico interno que não agregava, que a gente não conseguia realmente ter um bom resultado. E daí para frente o contrato melhorou, não financeiramente, mas melhorou o fluxo de informações, ficou melhor realmente. 6 meses depois, esta advogada pede uma reunião no nosso escritório. E eu fiquei, marco, não marco, o que eu faço, né? Eu fiquei, será que ela quer falar sobre a demissão? Será que vazou o nosso relatório? Será que ela teve acesso à nossa orientação para demissão? Será que ela vai processar a gente? Não sei. Senão você fica com um monte de coisa na cabeça. Claro. Marcamos uma reunião. E na verdade ela queria justamente firmar uma parceria. Porque depois que ela foi demitida, ela começou a advogar em direito médico e acesso à saúde. Ela começou a trabalhar com alguns médicos e começou também a atender pacientes que procuravam ali principalmente procedimentos médicos que tinham sido negados. E ela queria fazer uma parceria porque ela estava trabalhando em casa. E aí então nós fechamos essa parceria com ela e a gente começou então a receber as indicações dela. E aí com isso eu comecei a gostar, na verdade, do fluxo do direito médico, da consultoria para médico e do atendimento a pacientes para o acesso à saúde. Então esse departamento no escritório começou a crescer, eu comecei a me identificar, comecei a gostar desse trabalho, e aí aos poucos a gente foi fazendo acordo com os advogados que trabalhavam no escritório para que eles assumissem a carteira de alguns clientes efetivamente, aqueles clientes que já trabalhavam, e eu fui impulsionando então o direito médico e o acesso à saúde desta forma no escritório. Então foi um incidente basicamente que nos levou aí ao direito médico, e hoje o escritório é 100%, né, direito médico e acesso à saúde. Olha que legal. E cannabis medicinal. E como é que você chegou na cannabis? Pela demanda de pacientes. Pela demanda de pacientes. Aí já não foi de médicos. Não, foi a demanda de pacientes que começaram a procurar o acesso a produtos importados derivados de cannabis, principalmente mães, né, com crianças com epilepsia, autismo, muitas com paralisia cerebral. Então eram mães que procuravam desesperadamente acesso a produtos de cannabis porque elas tinham notícia que aqueles produtos que estavam sendo produzidos, principalmente nos Estados Unidos, surtiam
algum tipo de resultado. E elas queriam acesso. Né? A gente não pode esquecer que em 2013 teve um grande movimento de mães que inclusive se transformou, foi retratado, né, desculpa, num documentário chamado Ilegal, que é justamente a saga das mães em busca de produtos derivados de cannabis para tratamento de seus filhos epiléticos. E essa demanda, muito parecida, começou a aparecer no escritório. E aí eu falei, olha, esse ramo é legal. E aí então a gente começou a atender a demanda de pacientes com relação à busca desses produtos, né, o acesso a esses produtos. E aí a gente começou a verificar também que as empresas que forneciam esses produtos não tinham assessoria jurídica. Não só as empresas, os médicos também não tinham noção, e muitos hoje não têm noção como prescrever, de onde vêm os remédios, qual a regulamentação para que se faça isso. E aí realmente eu mergulhei de cabeça. Então hoje, o escritório hoje praticamente tem duas áreas, né? A parte de direito médico e acesso à saúde para todo o resto, e cannabis medicinal, a gente prestando consultoria para as empresas do setor, para que elas entendam a regulamentação, para os médicos e para o paciente. Então eu consegui aí, com muito estudo e também há muitas penas e muito preconceito, sem dúvida, impulsionar essa área dentro do escritório. Que tipo de preconceito você já passou aí? Chegou o doutor do baseado. Agora a reunião vai ficar mais tranquila. São essas coisas. Mas até em reuniões mais formais, você tem algum tipo ainda de preconceito associado. Você tem uma brincadeira indelicada que realmente você tem que repreender. Porque a gente está falando de acesso a um produto que realmente traz qualidade de vida. Eu não estou falando do tráfico de drogas. Estou falando de produtos regulamentados, seja no Brasil ou nos países de origem, que trazem efetivos benefícios para as pessoas que precisam. Entendi. Não, eu escutei uma palestra sua sensacional. Obrigado. Não, realmente sensacional a forma como você coloca, inclusive a questão do Brasil ser um laboratório, né? Aqui que estão testando medicina como um medicamento, não é? Exato. A maioria dos países regulamenta os produtos de cannabis como suplemento alimentar. E esse mesmo produto que é suplemento alimentar, a Anvisa autoriza e ele é utilizado como medicamento no Brasil. A Anvisa quis criar até uma nomenclatura chamada de produto de cannabis, mas a gente sabe que o direcionamento da Anvisa é para ser medicamento, né? Então, hoje tem essa autorização, traz muito benefício para as pessoas, e o Brasil realmente é o maior hoje produtor de artigos técnicos científicos em cannabis medicinal, principalmente pela USP de Ribeirão Preto. Olha que legal. É um celeiro. Universidade Federal de Santa Catarina, João Pessoa, a gente tem diversos centros aí de estudos direcionados a cannabis. Muitos profissionais dedicados, Carla. Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, químicos. A gente tem no Brasil hoje realmente um celeiro de produção técnico-científico para tratamentos em cannabis. Muito bacana. E como é que é essa relação do direito médico com o vinho? O vinho é um negócio que eu gosto. Foi inevitável, né? Eu sou fã de vinho, eu sempre gostei, não de vinhos sofisticados, mas de vinho, realmente, pra gente tomar, compartilhar bons momentos. E num curso online de um dos seus convidados, hein? Existia a turma do fundão num curso virtual, né? Um curso pelo Zoom. E aí eu comecei a identificar, porque eu entrava sempre tomando vinho. Era à noite, e eu comecei a identificar que outros alunos... Só o professor que não podia tomar vinho, né? Não podia. Outros alunos também estavam tomando vinho. E aí eu começava com mensagem privada. Qual o seu vinho? Provocando ali. E aí formou um grupo, Direito Médico com Vinho. É mesmo? É preciso entrar nesse grupo. Esse grupo, a princípio, era um grupo de WhatsApp, que a gente começava a conversar só e trocar ideia. E aí a gente resolveu fazer um canal do YouTube. Olha! Um Instagram, né? Para que as pessoas quisessem acompanhar as nossas reuniões, e começamos a fazer reuniões. Então, a gente faz uma rodada
de assuntos de cada cidade específica, porque são 5 advogados de cidades diferentes, então traz uma curiosidade da região. Que legal. Fala um pouquinho sobre aquele vinho que ele escolheu para aquela noite, e aí depois a gente expõe algum tema relacionado ao direito médico, acesso à saúde. Que Já bacana. tivemos convidados. Esse ano eu confesso que a gente escorregou bastante aí no nosso calendário, mas agora existe o compromisso de voltarmos agora, a partir de setembro, pelo menos com uma reunião quinzenal. Que legal. Então, o Direito Médico com Vinho é um projeto que a gente tem com muito carinho, assim, a gente não tem objetivo nenhum com eles. Mais uma descontração. É mais realmente para tomar vinho, para a gente se Conhecimento. encontrar, e despertava uma curiosidade tão grande. Tinha gente que pedia para ser convidado. E a gente começou a dar trote também. O trote sempre fazendo parte. A gente ia acompanhando ali no YouTube quem ia entrando, né? Aí quando entrava alguém que a gente queria que entrasse, a gente falava, jogava publicamente. Agora que o fulano entrou, Venha cá. abre o seu WhatsApp que tá o link para você entrar. Que E aí com legal. isso já entrou juiz, Que bacana. entrou gente de pijama. E aí Que a gente legal. fazia essas brincadeiras, mas agora a gente tá com essa meta de voltar e pelo menos até o final do ano retomar quinzenalmente e depois repensar no modelo. A gente tá pensando muito também em fazer um modelo como esse, de podcast, aí gravar Que legal. alguns temas com outros convidados e também pra gente tentar se reunir. Talvez agora, pós-pandemia, a gente consiga pelo menos aí fazer uma reunião presencial com todo mundo. Acho que pode ser legal. Que legal, que bacana. Muito bacana isso. E qual o vinho mais cotado lá? Eu só tomo vinho tinto, né? Eu só tomo vinho tinto. Então tem gente que gosta de tomar espumante, branco. Eu só tomo vinhos tintos, os merlots, os tanás. Eu gosto de vinho mais encorpado. Gosto muito de vinho português. Algumas garrafas portuguesas são bem interessantes. Boas. Inclusive em Portugal, quando você pergunta onde compra o vinho bom, eles falam assim, o vinho português todos são bons. Vinho português, todos são bons, de 2 a quantos euros você quiser pagar. Não tem problema nenhum. É o que eles sempre falam. Vamos lá, agora é nosso Bora. bate-bola aqui, né? Nunca diga para um advogado. Os honorários do seu concorrente são mais baixos. Alvará é? Vida. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? É aquilo que nós conversamos no começo, né, Carla? Com 16 anos, você entra na faculdade, você não tem a mínima noção, você não tem a mínima noção de vida ainda. Então, acho que lá atrás, se alguém me pegasse pela mão e ensinasse um pouco mais de administração financeira de um escritório, de organização de processos internos, com certeza eu teria uma evolução na carreira muito mais rápida. Mas ninguém ensina isso pra gente, né? Não ensina mesmo não. Lá no início de carreira ninguém ensina. E às vezes quando ensina, tem muita gente que não aprende, né? É no dia a dia. E você não tá preparado também com 16 anos, com 17 anos. Hoje eu fico repensando, se meu filho optar hoje com 16 anos, ele tiver certeza que ele vai fazer alguma coisa, talvez eu mande ele para outro país para passar uns 2 anos para pensar. Eu penso sinceramente nisso. Eu acho que ninguém tem condições de, com 16, 17 anos, decidir o que quer fazer da vida. Hoje a gente vê um processo de muita mudança de carreira, né? As pessoas fazem e acho que por conta disso, de não estar preparado para a escolha. Por imposição dos pais. E depois muda de carreira. Porque acham que é legal. Acham que é legal porque o pai veste branco, no caso de um médico, porque veste terno e gravata, porque é advogado, juiz, promotor, etc. É muito cedo para decidir. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Me mostra. Justiça é? Um sentimento que a gente tem que ter todo dia alimentado, senão você desiste. Audiência virtual ou presencial? Presencial. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. A audiência presencial é fantástico. Você olha, né? Você olha, você sente o que está acontecendo. Direito nas redes sociais? Uma grande evolução, mas precisa ter cautela. Se não fosse advogado, seria? Bombeiro. Bombeiro? Que era um sonho também. Em tese, você precisaria só fazer o concurso, né? E eu adorava, porque eu ia todo ano, a escola levava ou na polícia, e eu gostava sempre quando ia no bombeiro. Porque eles colocavam aquela espuma
e você podia brincar naquela espuma e eu queria ser bombeiro. Leonardo, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um bate-papo fantástico. Eu que agradeço pelo convite, mas nem só de glamour. A gente tem os momentos de glória no direito, claro, mas é muito mais barriga no balcão, sim, terno furado, sapato furado. Brincadeira, mas hoje tá mais legal para trabalhar. Tá mais gostoso. Né? Mas não é só glamour, não. Que legal. Obrigado. Eu que agradeço. E para vocês, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative as notificações para que vocês não percam nenhuma boa conversa. E até a próxima!